Olá pessoal, como é que vocês estão? Queria bater um papo com vocês que é um assunto que muita gente me pergunta no curso, tá? E que a gente tem que talvez deixar algumas coisas mais claras. Então, o que é ser um aromaterapeuta? Então, aromaterapeuta é uma pessoa que vai exercer a atividade de tratar, de executar algumas terapias com os óleos essenciais, né? Existe essa profissão aqui no Brasil? Não. Existe a atividade que nós, profissionais de várias áreas, ou quem deseja estudar, vai conhecer o uso dos óleos essenciais dentro da aromaterapia, que é uma ciência, tá? Então ela é observável, mensurável e registrável. E é uma arte também, né? Porque, como eu sempre digo aqui nos nossos encontros, né, a aromaterapia ela é uma ciência, mas é a arte de poder fazer um medicamento aromático, perfumado, ou um perfume medicamentoso. Para nós exercermos a atividade de aromaterapia, seja em qualquer especialidade que nós tenhamos, então como psicóloga, como fisioterapeuta, como uma pessoa que não é da área da saúde, mas que vai estudar os óleos essenciais de um modo mais profundo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar definições básicas, então, que é aromaterapia, aromatologia, aromacologia, porque elas têm uma diferença. O que são os óleos essenciais? Dentro da botânica, a gente vai entender o que é, né, o metabolismo primário e secundário, por que uma planta produz a sua essência natural, quais são as nomenclaturas, por que falar aroma e não cheiro, por que falar odor. Então, todas essas nuances que nós vamos construindo no decorrer de um curso, né? Farmacologia, farmacognosia, farmacocinética, farmacodinâmica, os ativos químicos, a gente precisa entender o que é um átomo, o que é uma molécula e as ações desses ativos evidenciadas nas suas ações farmacológicas com as suas atuações, seja na área mental, emocional, na área física, sistêmica. E aí a gente precisa saber dosagem, o que são sinergias, como a gente vai montar essas sinergias, esses blends, e uma série de atividades que a gente vai conhecer. Então, óleos vegetais, veículos, carreadores. Agora, existe a profissão regulamentada, existe um conselho de classe como CRP, CRM, COFITO, vários conselhos? Não. Então, no Brasil, a aromaterapia ela é uma atividade livre e é um curso livre. Não existe nenhuma pós-graduação, pelo menos até agora, né? Em agosto de 2021. E existe a atividade que eu posso utilizar de acordo com o meu conselho. Por exemplo, na psicologia, efetivamente não existe o uso, o reconhecimento da aromaterapia como um tratamento, tá? Isso não quer dizer que você não possa estudar e conhecer os benefícios e escolher trabalhar ou como psicóloga ou como aromaterapeuta ou aromatóloga. Eu sempre faço essa diferenciação. E cada conselho vai agir de acordo com os seus estatutos, né? Agora, eu, depois de fazer um curso de 8 horas, de 1 ano, 40 módulos, eu posso me denominar um aromaterapeuta? Sim. Tá? Existe, por exemplo, algumas associações como a Abraroma que são colocadas e que foram feitos algumas nuances aonde você tem que ter no mínimo para ter uma denominação pela Abraroma ou por uma certificação internacional, você tem que cumprir um determinado número de horas. Então, por exemplo, eu tenho um curso de formação que são 180 horas EAD, que cumprem alguns quesitos, né, para você fazer essa formação, mas não atingem as 180 horas. Então, eu tenho um curso que eu dava presencial, que tinham 35 capítulos, 10 professores,
professor PhD, doutorado, mestrado, que ministravam determinadas especialidades aonde os óleos essenciais podem ser usados. Então a gente aprende botânica, farmacognosia, química, farmacocinética, farmacodinâmica. Agora eu falo nesse curso, né, de cromoterapia, aromaterapia aplicada a cromo, aromaterapia aplicada à medicina ayurveda, aos doshas. Isso te dá um conhecimento muito amplo para você estar utilizando. Então você pode se associar a determinadas associações ou de terapeutas holísticos, como a Abrat, como a Abraroma, que certifica, né, um aromaterapeuta. Isso quer dizer que você pode prescrever? Não, tá? Por quê? Porque aqui no Brasil, não existindo a atividade e os óleos essenciais sendo notificados como cosméticos, então eles não são nem... não é feito nenhum registro, é uma notificação que você tem que fazer a cada óleo ou a cada produto que você notifica dentro da área de cosméticos. Por isso é que nós, todos que vendemos óleos essenciais, estamos dentro dessa notificação. Então, o óleo essencial, ele é cosmético. Para que é cosmético? Nada para nada, ele dá emoliência e hidrata. E a gente sabe que isso seria só no uso tópico. Tem uma ação profunda que a gente sabe na nossa área mental, em determinados receptores, modulando, que ele tem uma ação na pele, sim, porque o óleo essencial, ele é um medicamento, ele é uma matéria-prima com todas as suas ações, como a gente aprende. Agora, isso quer dizer que eu posso fazer uma prescrição? Não. A gente corre a baila, então a gente estuda muito, a gente trata muito, eu estudo há 43 anos, outros colegas meus estudam há muitos e muitos anos também, pessoas maravilhosas, tá? Que eu tenho um respeito enorme, e o Brasil tá cada vez melhor em termos internacionais, mas, por exemplo, no meu curso eu coloco como fazer uma prescrição, e ali, pessoas que têm uma profissão que podem fazer a prescrição, como farmacêutico, nutricionista, se estiver dentro, por exemplo, uma nutricionista dentro da área de alimentos, tá? Então, óleo essencial, ele também é considerado um flavorizante. Agora, ele pode ser prescrito para ingerir da forma que é feita na França, e que hoje a gente fala de administração tópica, inalatória. Na França, pela aromatologia, a gente fala de via administrativa oral, vaginal, retal. Isso aqui no Brasil é permitido? Não. Então a gente corre a baila. Eu falo que nós que usamos a aromaterapia, que ministramos cursos, que lutamos por essa ciência maravilhosa e que a gente sabe da sua efetividade quando é bem utilizada, quando os óleos são realmente possuem uma certificação, possuem todo um cabedal de cuidado que nós que vendemos óleos essenciais e respeitamos tudo isso e recebemos laudos com índice de rotação, refração. Para a gente importar, a gente pede uma cromatografia. Agora é só ler a cromatografia? Não, você precisa saber de muita coisa. E não é só a supressão de sintoma, você precisa entender a causa também para a gente poder ter um tratamento do que a gente fala dentro de um tratamento holístico, integrativo. E hoje a gente fala de óleos essenciais em muitos usos, tá? Quando eu comecei há 43 anos atrás, a gente falava um pouco, não era o que hoje, aqui no Brasil, a gente está falando muito forte de evidências clínicas, de evidências baseadas em ciência, de resultados baseados em ciência. Agora, eu posso prescrever? Pela Anvisa, não. Eu tenho a profissão reconhecida de aromaterapeuta? Não. Na verdade, a gente está fazendo tudo correndo a baila como um crime hediondo, né? Mas, e por que, por exemplo, nos cursos, os meus alunos falam, devia vir com uma bula? A gente não pode colocar bula, nem no meu site, por exemplo, eu fui autuada há alguns anos pela Anvisa e eu não posso ter nada descrito. No site da Baisame, uma indicação com ação farmacológica, medicinal, terapêutica, a gente não pode de jeito nenhum ter. Talvez as Covisas de outros estados, por exemplo, em Minas Gerais, em Goiânia, Goiás, Mato Grosso, talvez as Covisas que vão fazer a vistoria em todas as empresas como a da Baisame,
tenham visões diferentes. Então também não existe uma legislação que diga como fazer. O que a gente sabe, sim, não pode prescrever, é crime hediondo, sim, não posso usar para ingestão, não posso usar para falar que eu vou trabalhar uma celulite, porque eu já estou falando de um dermocosmético. Então existe toda essa nuance. Agora, o que eu sempre falo, um curso de 8 horas não vai te dar a capacidade de você utilizar os óleos essenciais de um modo correto. Você vai aprender, tipo, eu tenho uma acne, então o óleo de melaleuca alternifolia, ele tem uma ação bactericida, fungicida, antivirótica que pode ser usado puro. A lavanda, eu tô com uma insônia, eu posso utilizar. Então você vai ter um conhecimento para poder usar. Agora, dizer que em 8 horas você adquire um conhecimento, mesmo no meu curso introdutório, por mais que eu faça uma série de coisas, por mais que a apostila seja densa, tudo, não dá para passar tanto conhecimento. Por isso é que a gente vai fazendo vários módulos. Então eu tenho aromaterapia com toda a explicação básica focada na estética, aromaterapia focada nas emoções. Agora tem curso de formação que você tem um pouco mais de amplitude, então você vai ter todos os sistemas, você vai poder entender o que é a fisiologia e anatomia e como os óleos essenciais podem agir em determinadas áreas. Agora, é um curso profundo? Não. Esse curso de 1 ano, apesar de hoje ele vai ser lançado EAD, ele é um curso um pouco mais denso, que eu dava presencial, mas eu faço a mentoria direta desse curso que está EAD, respondendo todas as dúvidas. Agora, esclarecendo, a gente pode prescrever? Não. Aromaterapeuta é uma profissão? Não. Ela é uma atividade que nós exercemos desde que a gente vá buscar conhecimento. Então fica essa dúvida pairando no ar. Eu espero ter trazido algumas informações para vocês, e a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: para a gente trabalhar, mesmo que recomendando um chá, eu tenho que saber aquilo. Para fazer um diagnóstico, eu tenho que ter uma anamnese, eu tenho que fechar um diagnóstico, eu tenho que entender o modus vivendi. Então é assim: genótipo mais meio ambiente igual a fenótipo. Qual é essa vida? Qual é esse ritmo circadiano que nós vivemos? O que está fazendo eu ter esses sintomas? Então, quando eu ministro o curso, eu sempre falo, pergunte para a pessoa que veio te procurar, o seu interagente, se ele sabe o que ocasionou essa sintomatologia, todas essas queixas que ele vem trazer, e se ele está disposto em abrir mão de determinados hábitos que muitas vezes podem ser gostosos, né? Comer coisas que a gente tem sabor e que a gente quer comer é muito gostoso, né? Eu falo que pela psicologia a gente é ídio o tempo todo, a gente quer tudo que dê prazer, mas necessariamente a gente, para manter uma boa saúde, tem que ter determinados hábitos, e esses hábitos é a nossa vida. Então a gente é aquilo que a gente bebe, aquilo que a gente come, aquilo que a gente fala, e os óleos essenciais, sem sombra de dúvida, vão nos ajudar nas sintomatologias, para a gente tirar esses sintomas, e depois eles vão nos ajudar como uma ferramenta para a gente ter atividades mais relaxantes, parar, respirar, dormir melhor, ter uma série de situações que vão nos fazer ter uma melhor qualidade de vida. E a gente vai usar os óleos até por uma questão hedonista. Eu quero aromatizar a minha casa, eu quero estar bem, eu quero ter asepsia no meu ambiente, e isso tudo vai melhorar a nossa imunidade, vai melhorar o nosso estresse, a nossa noite de sono, que com certeza vai nos fazer nos sentirmos muito melhores, tá? Então eu espero ter respondido sobre a profissão aromaterapeuta. Ela é uma atividade, a aromaterapia. Eu acho que as pessoas podem se denominar, mas não é a denominação que vai te fazer ser um bom profissional, não é um certificado na parede que vai te fazer ser um bom profissional. Eu acho sim, o que faz um bom profissional é você ter ética, honestidade, estudar profundamente, que eu a cada dia estudo mais, e eu acho que cada vez que eu acho que eu sei, eu não sei nada. Então a gente tem que ter humildade de falar, eu vou buscar conhecimento o tempo todo. Saber quem é esse interagente na sua frente, que você energeticamente, vibracionalmente, você está
tendo uma relação e está trocando energia, independente dos óleos serem químicos, de terem ações farmacológicas. Eu falo que os óleos trabalham de diversas formas. E se você, com tudo isso, se sentir segura para se chamar uma aromaterapeuta, ou uma pesquisadora, ou uma aromatóloga, prescrever os óleos essenciais, por favor, faça isso, porque a gente precisa de gente forte, de gente que defenda a aromaterapia da forma que eu acredito e todos os meus colegas que lutamos aqui pela aromaterapia para ela ser exercida com integridade, honestidade e ética dentro de códigos pessoais de ética, de vida, de todos os setores. Então, eu espero ter deixado algumas informações para vocês. Um beijo grande, até o nosso próximo encontro.